não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Professor, recentemente eu li um livro de um aluno seu, o Alexandre Costa, a introdução, né? A introdução à nova ordem mundial, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Depois, se o senhor puder também indicar alguma literatura para o pessoal que quer entender mais o que está acontecendo, o que é essa nova ordem mundial e quais os pilares dos quais ela se fundamenta? Sim, esse livro é uma obra benemérita, uma obra sem pretensão, ele apenas resume conhecimentos que são mais ou menos domínio público, mas eu considero uma excelente introdução ao assunto. Porém, é preciso lembrar que a bibliografia sobre isso é imensa, né? E, embora na discussão, vamos dizer, doméstica, um pouquinho de informação basta, para as pessoas que pretendem exercer uma liderança ou influência pública, não, eles têm que conhecer realmente o problema. Conhecer pelo menos os documentos. Tá certo? Existem 2 livros que se constituem de documentos, quase que inteiramente de transcrição de documentos, e que os palpiteiros por aí ignoram completamente. Um é da Charlotte Iserbyt, que se chama Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América, que ela vai mostrando a interferência desses poderes globalistas na educação americana. Eles criaram um Ministério da Educação nos Estados Unidos, no governo Carter, para isto. Enquanto não houve Ministério da Educação, os Estados Unidos tiveram a melhor educação do mundo. Desde que veio isto e começaram a adotar esses planos, que vêm prontinhos da ONU, a educação americana tem caído. É claro que não chegou ao nível do Brasil, da brasileira ainda. Mas esses modelos de educação estão sendo impostos no mundo inteiro. Qual é o modelo de educação? A ideia é a seguinte: a educação não é para dar instrução, para qualificar as pessoas, etc., etc. É para transformar os menininhos em agentes da ideologia diversitária. Tá certo? Então, trata-se de amoldar de comportamento e não de instrução. Então, estamos usando as criancinhas, botando na cabeça delas ideias que elas nem mesmo compreendem, né? E não só, né, na verdade, não são ideias que nos trata de doutrinação, trata de indução de comportamento. Isso está muito bem explicado no livro do Pascal Bernardin, que se chama Maquiavel Pedagogo, que foi publicado no Brasil. Um terceiro livro, que é importantíssimo, é o do Lee Penn, P-E-N-N, que chama The False Dawn, a Falsa Aurora, onde ele documenta discussões e planejamentos e ações que vêm sendo empreendidas há décadas para a instauração de uma religião mundial. Então, uma religião biônica criada em laboratório, tá certo? Que vai fundir todas as religiões existentes sob o comando do quê? De uma comissão da ONU. Voltando ao negócio da educação, o criador do sistema, vamos dizer, da proposta educacional da ONU, que hoje é adotada em todo lugar, é um sujeito chamado Robert Mueller, é um homônimo do homem do FBI, mas não tem nada a ver com ele. Esse sujeito era discípulo da Alice Bailey, que era uma teósofa, uma gurua maluca, dessa de conversar com o disco voador, né? E o cara, seguindo os ensinamentos dessa dona, criou essa proposta educacional absolutamente monstruosa, disforme, que reduz as crianças a instrumentos de uma política. Não interessa qual é a política, o simples fato do uso maciço das crianças já as imbeciliza. E essas sucessivas reformas da educação resultaram em que, hoje, 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, segundo as pesquisas, e nos testes internacionais, o famoso PISA, PISA, os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares, abaixo de estudantes da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, etc., etc. Em suma, isso é uma indústria da catástrofe. Por que os caras fazem isso? Bom, é muito simples. Temos que comparar essa sucessão de acontecimentos com uma outra sucessão, que é a evolução da tecnologia. Outro dia, houve uma conferência do Elon Musk, que é o presidente da Tesla, e ele disse uma coisa muito certa. Ele disse: olha, em 20 ou 30 anos, nós vamos usar robôs para fazer todas as tarefas manuais e não vai ter emprego mais para ninguém. Então se cria uma situação como você já tem em alguns países muito ricos da Europa,
Onde 10% da população trabalhando é suficiente para alimentar o resto. O que nós vamos fazer com o resto? Nós vamos encher ele de maconha, de cocaína, vai ser sexo, drogas e rock and roll o tempo todo. Mas, assim você mantém a população calminha, ela se divertindo. O plano é realmente este. Não é uma coisa que estou interpretando. Eles dizem isso está escrito, documentado. Professor Olavo, e o papel dos bancos nessa nova ordem? Onde eles entram nesse jogo? Sobretudo quando a gente fala banco, não é um banco comum, assim, são banqueiros internacionais, cujos clientes não são pessoas, cujos clientes são governos e grandes corporações. Tá certo? E esses já entenderam há muito tempo que administra a dívida, administra tudo. Tá certo? Então, endividar os países, endividar as firmas, etc, etc. E, vamos dizer, a elite, o centro da elite globalista se constitui de banqueiros. Né? Tipo os Rockefeller, por exemplo. Né? Se bem que os Rockefeller já não são as pessoas mais importantes no meio disso. Tem gente muito mais... Olha, você pega o livro do Daniel Stulin, o repórter espanhol, sobre o grupo Bilderberg. Né? A verdadeira história do grupo Bilderberg. Esse é um livro indispensável. Esse Stulin é um sujeito até meio esquerdista, mas o livro é muito bem documentado e muito certo. Então, essas reuniões do grupo Bilderberg vêm há décadas. E, durante muito tempo, se negou que existia. Fizeram com isso a mesma coisa que no Brasil fizeram com o Foro de São Paulo. Está lá a coisa agindo, crescendo, acumulando poder, e a mídia inteira dizendo, não, isso nem existe. Por quê? Porque a mídia também faz parte disso. A mídia paga por essa gente. Nos Estados Unidos existem apenas 6 grandes empresas de comunicação que compraram praticamente todos os órgãos de mídia. Isso aconteceu nos últimos 40 anos e o pessoal não percebeu que na terra da liberdade de imprensa a concentração do poder de mídia acabava com a liberdade de imprensa. O que sai no jornal, saem todos igualzinho. E o que não sai em jornal nenhum, ninguém fica sabendo que existe. Então, hoje você tem um controle da informação que é uma coisa brutal. Quer dizer, os americanos elegeram um presidente, um desconhecido, com documentos falsos, obedeceram o cara durante 8 anos e não perceberam que nada aconteceu. Isto no país que é considerado assim, vamos dizer, o paraíso da informação. Se isso acontecesse no Paraguai ou no Brasil, a gente ainda entende. Mas nos Estados Unidos, então, isso é uma catástrofe cognitiva de proporções mundiais. A humanidade está cega hoje, não enxerga mais nada. Porque só fica sabendo aquilo que os 6 potentados da mídia decidiram que vai saber. A formação do jornalista, eu sou jornalista há mais de meio século, comecei a trabalhar na porcaria com 17 anos, e eu vi a transformação da classe jornalística. O jornalista hoje ele não é mais treinado para ser alguém que vai colher e transmitir informação. Não, ele é treinado para ser o quê? Um agente de transformação social. Ou seja, para colaborar com este mesmo sistema. Então, não interessa se uma notícia é verdadeira ou não. Interessa se ela favorece os objetivos dessa nova ordem mundial ou não.